Ter um bom foco nos estudos é um problema para 90% dos estudantes. Eles não conseguem melhorar e otimizar esse foco. E no vídeo de hoje eu quero te ajudar nesse ponto. Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos ao meu canal onde aqui a gente aprende a estudar de verdade e não só decorar. Eu sou o Grupo Psique, sou estudante de Neurociência e Aprendizado, ajudo você, que é universitário, concurseiro, que tem o objetivo de aprender mais em menos tempo, que é melhorar sua forma de estudar. Se você caiu daqui de paraquedas e não me conhece, eu falo sobre estudos e ajudo estudantes a otimizarem seu desempenho. E um dos principais problemas que os estudantes passam é a concentração e o foco nos estudos. Isso é um problema que afeta muitos estudantes. E como que a gente pode fazer para otimizar e para melhorar essa concentração e esse foco nos estudos, visto que tem como treinar essa concentração. Então, como que a gente pode fazer isso? A primeira coisa que eu gosto de falar é que a concentração ela tem muito a ver com o nosso olho. Sim, por incrível que pareça, ela tem muita relação com o nosso olho. Por quê? Porque é através do nosso olho que a gente tende a concentrar e através do nosso olho que a gente tende a se distrair. Então, muitas vezes, a nossa maior distração é o nosso campo de visão. Então, a gente vê as coisas, vê alguma coisa ali que distrai a gente, chega uma notificação, efeito sonoro, acaba que distrai a gente não consegue ter o foco. E isso ao mesmo tempo pode ser utilizado para o seu foco. Ao mesmo tempo que o olho pode te distrair, ele também pode te ajudar a focar. E como que a gente pode arrumar isso e otimizar isso? A primeira coisa que eu gosto de falar é que o olho é como se ele fosse uma câmera fotográfica. Então ele vai focar e desfocar. E você precisa treinar o seu corpo e a treinar a sua visão a focar no seu objeto de estudo e a desfocar ao redor. Um dos principais problemas que os estudantes passam é a distração do seu ambiente de estudo. Então, às vezes ele tá lá estudando, pega um lápis e começa. E simplesmente esquece que estava estudando. Simplesmente esquece do mundo e fica ali e não consegue mais voltar àquela concentração que ele estava. Então, como que a gente pode fazer isso? Como eu disse, como o nosso olho ele é um foco e desfoque, então ele consegue focar aqui e desfocar ao redor. Então ele tem essa capacidade de fazer isso, a gente precisa treinar para que ele foque no seu objeto de estudo e que ele desfoque ao redor. E um dos métodos muito utilizado é o que eu chamo de método cirúrgico. E por que ele é tão importante? O método cirúrgico ele é utilizado pelos cirurgiões, onde eles vão fazer as operações e eles fazem o que? Eles apagam a luz central, então eles apagam todas as luzes, eles só deixam a luz aqui no suporte da cabeça e colocam uma luz em cima. Por quê? Porque ele precisa focar nisso aqui que ele está trabalhando. E por que isso é tão importante? Porque quando ele apaga as luzes ao redor, ele diminui o campo de visão. Então, quando ele diminui o campo de visão, ele diminui a chance dele se distrair com as outras coisas ao redor. Então, essa chance de ele se distrair com as coisas diminui. Porque ele precisa estar ali focado, ele está fazendo um procedimento cirúrgico. Então isso é a mesma coisa que o estudo, a gente está fazendo um procedimento aqui, a gente não pode desfocar. Então a gente não pode se distrair. Então quanto menor for o seu campo de visão ao redor, maior vai ser seu desfoque. Então você vai desfocar o fundo e vai focar aqui no estudo. Pensa sempre na câmera. Então o foco tem que estar aqui e o desfoque tem que estar ao redor. Isso também vai valer pela quantidade de informações que tem no seu ambiente de estudo. Então, muitas vezes na mesa da gente, a gente coloca muita coisa. Então, tem muita informação, tem muito caderno, muito estojo, lápis, marca-texto, não sei o que, muita coisa. E faz com que você, às vezes, está estudando ali, às vezes está cansando no estudo e você olha para um marcador de texto e fica... e se eu pegar e fizesse isso aqui? Nossa, eu nunca tinha lido essa partezinha daqui. Começa. Tudo se torna mais interessante do que o próprio estudo. Isso acaba com que você se distrai. Então lembra do foco e desfoque. Quanto menos coisas, menos teu campo de visão, menor vai ser a chance de você se distrair. Tenham isso em mente. O teu foco e desfoque é importante. Outra coisa que vai fazer um treino para que você treine cada vez mais para focar é a visualização de obra de arte. Eu sempre falo dela e sempre vou repetir porque ela é extremamente importante. O que seria a visualização de obra de arte para quem não conhece? Basicamente você vai pegar uma folha de papel, uma obra de arte, e o que você vai fazer? Você vai ficar olhando para essa obra de arte por 5 minutos. Então você vai ficar olhando para ela, essa ilustração ou imagem de obra de arte, vai ficar olhando para ela. Depois disso, você vai pegar um papel e você vai descrever todos os detalhes dessa obra. E por que isso é um ótimo treino? Porque você está treinando o teu olho para ficar focado nessa obra de arte e desfocar todo o resto. Então você está fazendo um treino de concentração, você está treinando para sua cabeça ficar aqui. E por que você tem que descrever? Para demonstrar que você está prestando atenção naquilo. Porque ninguém consegue escrever sobre uma coisa que não sabe ou que não está vendo ali. Então você só consegue descrever os detalhes dessa obra se você estiver prestando atenção nela.
Então isso vai fazer com que você treine cada vez mais a sua concentração e desfoque o fundo. Então a gente está focando aqui na imagem e está desfocando o fundo. Isso é um treino para quem tem muita dificuldade de concentração. Então se você tem dificuldade de concentração, esse é um exercício excelente que vai te ajudar. E se você chegou até aqui, significa que você quer aprender a estudar de verdade, que você quer melhorar sua forma de estudar. Então eu sugiro você se inscrever aqui, que eu solto vídeo segunda, quarta e sexta. Sempre com conteúdos novos e conteúdos para te ajudar em relação aos estudos. Eu também te sugiro me seguir no meu Instagram, tá aparecendo aqui para vocês, @IgorPsico. Lá eu sempre respondo caixinha de perguntas de vocês. Às vezes até consigo conversar no direct sobre algumas dúvidas sobre estudo, então a gente consegue ter um contato um pouco maior. Então se você quiser saber um pouco da minha rotina e ter um contato maior para conversar comigo para tirar dúvidas sobre estudo, é só me mandar mensagem lá no direct. E eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te ajudado e eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!